Preste atenção. Sempre que uma palavra-chave aparecer durante a aula, você irá escutar este som. A palavra ficará no ar por 15 segundos. Caso você não consiga anotar a palavra-chave, não se preocupe. Pare a reprodução do vídeo e retroceda para anotar. Faça isso quantas vezes precisar, seja para anotar a palavra-chave ou para assistir novamente qualquer trecho das aulas. Muito obrigado. Bom dia ou boa tarde, ou talvez boa noite para quem está assistindo a este curso. Senhores divulgadores, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos para esse curso da Seichonei do Brasil para os divulgadores. Muito obrigado. Hoje estarei falando para os senhores sobre o princípio do relógio de sol, como sendo a palestra do dia, o curso do dia para os senhores. Bom, eu acho que todos os senhores conhecem o que é um relógio de sol, não é verdade? Imagino que os senhores que são os divulgadores, são os preletores regionais, dirigentes da Seichonoye, devem conhecer o relógio de sol, já que o princípio do relógio de sol, o modo de viver do relógio de sol, é algo bastante conversado, bastante falado dentro da Seichonoye. Portanto, muitas pessoas devem saber também o que significa o relógio de sol. Geralmente é um relógio que tem um painel, e neste painel, então, existe uma agulha em forma mais ou menos perpendicular, e ela, então, de acordo com a luz do sol que bate e incide sobre essa agulha, ela projeta uma sombra no painel, e através dessa sombra, então, a pessoa pode saber que horas são naquele horário. E, então, como o sol vai mudando, justamente é o que acontece para fazer com que o horário mude também. O relógio de sol existe também lá na sede internacional da Seichonei no Japão, e na praça ali existe justamente dentro da área lá da Seichonei do Japão o relógio de sol. Ela é feita com uma pedra a priori e dentro dela, em cima dela, então existe esse painel com alguns dizeres, inclusive. E nessa fotografia, na parte de cima da fotografia, onde está mais pontuda, logo abaixo ali, é que está escrito, e não dá para ler claramente através da fotografia que estou mostrando aqui através desse PowerPoint, mas está escrito em inglês ali, I record none but hours of sunshine. O significado seria, eu registro apenas as horas em que o sol brilha. Bem, significa dizer que quando o sol não está brilhando, assim como na treva da noite, à noite quando não tem o sol, ou então quando chove, quando temos nuvem no céu, portanto, enfim, é quando não está claro, não está sendo iluminado pelo sol, e nesse caso, então, ela não registra o horário. Isso significa, em outras palavras, que ela registra somente quando o sol está brilhando, o sol está iluminado. Ou seja, é justamente o significado dessa palavra em inglês. Eu registro apenas as horas em que o sol brilha. I record none but hours of sunshine significaria exatamente isso, então. Bom, e esse pensamento é um pensamento, vamos assim dizer, bastante coincidente com o ensinamento da Seichonoye. Dentro das normas fundamentais dos praticantes da Seichonoye, nós temos o 5º item, onde diz assim, ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e nunca as suas partes negativas. Quando vamos expressar, então, esse pensamento da Seichonoye, essa norma fundamental, então, o que acontece? Se nós quisermos expressá-la através de alguma coisa, este aparelho, chamado relógio de sol, é uma coisa que reflete muito bem, porque ela está fazendo exatamente isso, ou seja, registrando apenas as partes positivas, ou seja, as partes onde estão iluminadas, e quando ela não está iluminada, ela simplesmente não vai mostrar nada para você, não vai registrar para nós o horário. E o professor
professor Masaharu Taniguchi, ele escreveu, então, pela primeira vez, o princípio do relógio de sol, justamente na sua primeira revista da Seichon no Ie. Por sinal, o nome também é Seichon no Ie. Estou mostrando através do PowerPoint a capa dessa revista. É uma revista fininha, meio azul, e aqui no Brasil é conhecida como edição especial. E dentro dela é que aparece já esse princípio do relógio de sol. Isso aconteceu em março de 1930. É conhecida como sendo o dia 1º de março de 1930, tanto que é considerado como sendo a data da fundação da Seichon no Ie. Por isso que nós comemoramos no dia 1º de março a fundação da Seichon no Ie todos os anos. E esse ensinamento, no caso, veio sendo transmitido de maneira ininterrupta através, primeiro, pelo próprio professor Masaharu Taniguchi, depois, o segundo supremo presidente da Seichon no Ie, que foi o professor Seicho Taniguchi, ele também transmitiu esse ensinamento a todos nós. E finalmente, atualmente, o professor Masanobu Taniguchi, o nosso supremo presidente, também continua transmitindo esse ensinamento para todos nós. Ou seja, esse tipo de ensinamento fundamental da Seichon no Ie vem sendo transmitida através dos tempos, desde 1930, portanto, há quantos anos? 89 anos já que fazemos, né? Quase 90 anos, mas todo esse ensinamento vem sendo transmitido a todos nós de maneira imutável, vamos assim dizer, em termos da sua essência. Logicamente, o modo de se apresentar às vezes é um pouco diferente, mas o seu princípio, ou seja, o seu pensamento básico, ela sempre foi transmitida e continua sendo transmitida a todos nós. Bom, dentre os volumes da obra A Verdade da Vida, que todos os senhores conhecem, é conhecida até como sendo uma Bíblia atual, né, da Seichon no Ie. Existem muitos volumes, existem 40 volumes, mas um dos volumes mais procurados deve ser o volume número 7. Eu também aprecio muito esse volume, é conhecido como Vida Cotidiana, e lá dentro, então, se ensina sobre como nós devemos fazer, como nós devemos portar, como devemos viver a nossa vida cotidiana. E dentro desse volume também existe justamente o conteúdo da primeira edição da revista da Seichon no Ie, ou seja, sobre o princípio do relógio de sol, que é mostrado aqui dentro. Vamos procurar ler um pouco o que está ali escrito. No volume 7 da Verdade da Vida, então, está escrito da seguinte maneira: eu digo que esse termo, eu registro apenas as horas em que o sol brilha, é o princípio do relógio de sol. Caros leitores, se querem fazer de seu lar a Seichon no Ie, façam o possível para registrar somente as horas radiantes, falem e lembrem-nas, aplique na alegria a capacidade de recriação das palavras, a força criadora da palavra. Isso é o segredo. Se todas as pessoas do mundo, em conformidade com esse princípio do relógio de sol, expulsassem sem demora todas as memórias desagradáveis, pensamentos tristes ou incitamentos depressivos, quão alegre e feliz se tornará esse nosso mundo. O professor, então, Masaharu Taniguchi, no Verdade da Vida, volume 7, na página 42, nos fala dessa maneira. Mas, em geral, nós pensamos que, então, tudo isso é bem conhecido, né? Eu acho que os senhores que são divulgadores já conhecem também, mas pensamos que o princípio do relógio de sol é uma coisa que se aplica a si próprio. Sem dúvida, é muito importante que nós apliquemos isso na nossa vida cotidiana. Entretanto, não é só para si próprio. É importante que se aplique também às outras pessoas, no caso, né? Então, nesse mesmo volume 7, está escrito sobre reverenciar a vida do próximo. Está escrito sobre reverenciar a vida do próximo da seguinte maneira.
Está escrito assim, é o item 4 desse livro, na página 44. Fácil de lembrar, hein? Item 4 da página 44. Reverencia a imagem verdadeira da vida do próximo. Podemos dizer que isso é aplicar o princípio do relógio de sol em nosso relacionamento com os outros. Viver segundo o princípio do relógio de sol é, em suma, viver sem registrar os dias da sua própria tristeza, seja na mente ou em palavras. Mas essa forma de reverenciar significa não registrar na mente o mal dos outros, e reverenciar a natureza verdadeira do outro. É o princípio que coincide com as palavras ditas pelo Cristo: amai os vossos inimigos. Vamos lembrar dessa questão, vamos procurar comentar um pouquinho o que está escrito aqui. Então, viver sem registrar os dias da sua própria tristeza, eu fiquei triste por algum motivo. Então, dentro do princípio do relógio de sol, eu não vou registrar isso. Ok, tudo bem, perfeito. Mas, digamos que você encontra uma outra pessoa à sua frente que te faz uma injúria, por exemplo, ou então te causou algum outro tipo de problema. Nessa hora, nós ficamos às vezes com mágoa daquela pessoa e registramos, aquela pessoa é ruim. Não. Dentro do princípio do relógio de sol, nós não devemos ficar registrando também essas coisas dos outros. Nós devemos também não registrar essas partes más das outras pessoas. Nós muitas vezes, quando estamos no item 3, que é falando sobre o princípio do relógio de sol para nós mesmos, nós aceitamos aquilo com muita tranquilidade. E, às vezes, esquecemos de ler esse item 4, que é justamente aplicar isso às outras pessoas, no caso. Então, não devemos esquecer essa parte. Nós devemos saber não registrar na mente o mal dos outros, nem tampouco expressar em palavras e reverenciar a natureza verdadeira do outro. E saber reverenciar, portanto, a natureza verdadeira dos outros. Simplesmente não registrar o mal, não expressar em palavras aquelas coisas más daquela pessoa, mas reverenciar a natureza verdadeira do outro. Isso é muito mais importante. É o princípio que, então, vai coincidir quando Jesus Cristo disse: amai os vossos inimigos. Porque que jeito que vai amar o inimigo? Para amar o inimigo, é necessário que, então, você encontre parte boa daquela pessoa e negue a existência do mal naquela pessoa, senão você não consegue amar aquela pessoa, não é verdade? Então, nós precisamos fazer com que esqueçamos as partes más daquela pessoa e vamos, então, amar vendo a parte boa dessas pessoas. Mas como que isso seria possível? Então, qual é, vamos assim dizer, o espírito para se reverenciar a natureza verdadeira do outro? O professor Masaharu Taniguchi, então, nos ensina da seguinte maneira: o espírito de se reverenciar aos outros da Seichon no Ie não é um simples espírito de benevolência. Vou pular um pedacinho. O espírito de reverência consiste em não se deixar prender à aparente imperfeição dessa pessoa. Não se prender à aparente imperfeição daquela pessoa. Consiste em ver Deus existente dentro da natureza verdadeira dessa pessoa. Então, nós precisamos ver Deus dentro daquela pessoa, na sua natureza verdadeira. Por mais que essa pessoa pratique o mal, a verdadeira natureza dessa pessoa é a de filho de Deus e não está maculada. Ela não está maculada. O professor continua dizendo assim: por mais que uma cédula de 100 ienes esteja suja, ela possui o seu valor intrínseco, equivalente ao valor de uma moeda de ouro. Os senhores duvidariam desse valor intrínseco só porque a cédula de 100 ienes está suja? Então, por mais que o ser humano tenha cometido crime, não devemos jamais duvidar desse valor intrínseco, o valor como filho de Deus.
A pessoa cometeu o crime, tudo bem, ele então fez uma coisa má fenomenicamente. Mas dentro dela, independente se ela fez uma coisa má ou não, ainda assim existe Deus dentro dessa pessoa. Ela só está encoberta pela ilusão. Mas dizer que está encoberta pela ilusão não significa que não existe. É assim como, por exemplo, no relógio de sol, quando eu falei que está chovendo, está nublado, então parece que o sol não existe. Mas se nós subirmos com um avião acima das nuvens, o sol vai estar lá brilhando ainda. Então é isso que nós devemos lembrar. Ou seja, sempre existe dentro dela ainda a verdade. Existe ainda o Filho de Deus. É isso que nós devemos sempre procurar lembrar. É o que está escrito na página 46 deste livro. Falando sobre essa questão da moeda, às vezes ficamos lembrando de alguns detalhes assim, né? Outro dia eu recebi uma moeda, estava bem suja, realmente, né? E a pessoa na loja falou, só tem essa moeda, né? Pode ser, né? E ela me entregou essa moeda. Eu vi, recebi, não tem problema nenhum, né? Recebi aquela moeda suja, levei para casa. E quando, no dia seguinte, eu lembrei daquela moeda, então tirei, ela estava no bolso da minha calça, tirei, levei lá no banheiro, usei um bombrilzinho e lavei, limpei direitinho. Aí ficou brilhando, era uma moeda de R$1, né? Então ficou bem douradinho, bonitinho. E não tinha nenhum problema mais, tanto que eu usei depois essa mesma moeda. Então, não é porque por fora está suja que aquela moeda não tem valor de R$1. Assim como o professor nos diz sobre uma cédula de 100 ienes. No Japão hoje não tem mais cédula de 100 ienes, só tem moedas de 100 ienes, né? Mas, em todo caso, é isso que acontece para nós. Não é porque uma coisa aparentemente pareça suja, pareça maculada, pareça ter algum problema, que ela não tenha o seu valor intrínseco. Devemos sempre pensar que ela é uma coisa que existe com valor. Vamos mudar um pouquinho o livro. O livro A Verdade da Vida, volume 28, ela fala sobre a eterna natureza búdica. Aqui dentro desse livro existem diversas explicações sobre o ensinamento búdico. Os senhores divulgadores do Brasil muitas vezes não têm tanta afinidade com ensinamentos búdicos, porque o Brasil é um país majoritariamente cristão, então católicos e tudo mais, e as pessoas então estudam muito a Bíblia, mas muitas vezes não conhecem ensinamentos do budismo. Mas eu recomendo às vezes também para nós conhecermos um pouco esse tipo de ensinamento, porque na Seichon no Ie nós precisamos ter cada vez mais ensinamentos, cada vez mais nós precisamos aprender as diversas coisas para podermos atender esse mundo que está se tornando globalizado. É necessário que nós saibamos atender não somente as pessoas de uma cultura, como também, às vezes, nós precisamos saber atender pessoas de outras culturas, principalmente os senhores que são divulgadores e almejam serem os preletores regionais da Seichon no Ie, precisam ir aprendendo diversas coisas nesse sentido, para que amanhã, quando os senhores forem os preletores, saibam também atender a esses tipos de ensinamentos. E peço, portanto, para que leiam todos os 40 volumes do livro A Verdade da Vida, bem como também os outros livros que hoje em dia existem na Seichon no Ie. Na Seichon no Ie existem mais de 200 livros traduzidos para o português. Então, por favor, procurem estudar todas elas, no caso, né? Bom, na página 38, então, existe o seguinte ensinamento. Em vez de pensar mal em relação a nós mesmos ou aos outros, vire-o sempre na direção da luz, está escrito aqui. Em vez de pensar mal em relação a nós mesmos ou aos outros, vire-o sempre na direção da luz, está escrito assim, né? Se tivermos tempo para lamentar o mal, seja de si próprio ou de outros,
utilizaremos esse tempo para o nosso renascimento e crescimento, contemplando Deus, contemplando a perfeição. Bom, então, mentes despertas, iluminadas e as mentes em ilusão. E dentro desse ensinamento, então, o professor Masaharu Taniguchi cita sobre as mentes despertas, as mentes que estão iluminadas, e as mentes em ilusão, explicando da seguinte maneira sobre o que pode vir a acontecer com essas mentes. Primeiro, então, ele fala sobre cada uma dessas duas mentes, vamos assim dizer. Ele escreve assim: falando de maneira geral, o espírito sadio, veja bem, que faz refletir o corpo físico saudável, são as mentes despertas, iluminadas, ou seja, mente pacífica, mente radiosa, mente alegre, mente de bondade, mente de gratidão, mente desprendida e mente liberta. São os 7 itens que mostram aqui. Enquanto que, vamos assim dizer, as mentes inversas, ou seja, as mentes em ilusão, no caso, então estão ditas assim: mente ansiosa, inquieta e temerosa, mente sombria e deprimida, mente queixosa e insatisfeita, mente fria, pessoa que não se, vamos assim dizer, emociona, não compartilha o sentimento com os outros, né? Ela não tem aquele sentimento de empatia com os outros. A mente ingrata, mente egoísta, ciumenta, desconfiada e invejosa, mente obcecada em alguma coisa, uma pessoa que fica apegada a algum assunto e ela não consegue se desvencilhar daquele problema, então fica totalmente obcecada por aquela coisa e esquece as demais coisas que poderiam acontecer. Estas são as mentes que fazem ocorrer as doenças e os seus sintomas se manifestam de forma adequada àquela situação mental, vamos assim dizer. Esta também, então, é uma explicação do pensamento da vida, do princípio de relógio de sol, ou seja, aquele que consegue registrar a mente desperta, iluminada e mantê-la, consegue chamar para si, então, somente o destino bom, enquanto os que sempre mantêm aquela mente em ilusão, essa mente duvidosa, com toda uma série de frieza, ansiosa, inquieta, sombria, queixosa, etc., etc. Então, este tipo de mente, o que faz? Chama para si a doença, chama para si o destino ruim e, então, ele vai ter problemas na vida. Portanto, meus amigos, né, senhores divulgadores, nós precisamos sempre manter, então, aquela imagem, aquela mente boa, iluminada dentro de nós. Para praticarmos, entretanto, o princípio de relógio de sol, existe um ensinamento que é considerado também o mais importante de todos os ensinamentos da Seichon no Ie. É lógico, né? Claro que o simples fato de manter registrado dentro da sua mente somente aquelas coisas boas já trará resultados maravilhosos para si, né? Mas para fazer com que nasça resultados ainda melhores, é importante, então, estudarmos sobre a imagem verdadeira e fenômeno. Estudar sobre a imagem verdadeira e fenômeno é o que nós devemos fazer. E dentro do plano de estudos, hoje, que está sendo apresentado para os senhores, existem também diversos outros materiais que versam sobre a imagem verdadeira e fenômeno, inclusive livros da autoria do professor Seicho Taniguchi, tais como Para uma Vida Iluminada, Passaporte para a Felicidade, enfim, além de outros materiais. Mas, dado, digamos, a falta de tempo, então eu não vou estar apresentando todos eles para os senhores, mas gostaria de pedir para que depois estudem todos esses materiais. Por quê? Vocês podem pensar, mas eu já lendo o livro A Verdade da Vida, o senhor disse que era a Bíblia, então não tem problema, eu li aqui, então não preciso mais ler outros livros. Bom, não é bem assim. Na Seichon nós entendemos que os ensinamentos, elas são apresentados de diversas maneiras, em diversos aspectos, considerando inclusive os problemas da atualidade, da contemporaneidade.
Então, é necessário nós estarmos sempre nos atualizando. Como vocês viram, dentro do livro A Verdade da Vida, falava-se em 100 ienes. No Japão, se alguém falar 100 ienes, vai falar, o que é isso? Não tem essa cédula de 100 ienes, ou que tem uma moeda de 100 ienes. Então, a pessoa estaria desatualizada, ela vai dizer. Então, nós não podemos fazer isso. Não só isso, como também, quando nós estudamos um assunto, quando nós estamos lendo um livro, por exemplo, naquele instante que nós trazemos para dentro de nós aquele conhecimento, o que acontece com a nossa capacidade? Nós, então, estamos elevando a nossa capacidade. Se elevamos a nossa capacidade, então, a nossa capacidade de compreender, interpretar os textos que estão ali, também crescem. Assim sendo, quando nós vamos ler pela segunda vez aquele mesmo texto, nós somos capazes de entender ainda melhor aquele texto. E, se nós fizermos a leitura pela terceira vez, isso vai melhorar ainda mais. É assim que acontece na nossa vida. Essa é a situação que aconteceria dentro da nossa vida. Portanto, nós sempre devemos estar pensando em termos de estudar cada vez mais. Eu também costumo ler diversas vezes os diversos livros que existem dentro da Seichon no Ie. E uso geralmente post-it para ir marcando, às vezes, e fazendo pequenas anotações. Às vezes, o meu livro fica muito grosso, justamente por causa desses post-it também. Mas o professor Katsumi Tokuhisa, alguns dos senhores talvez não conheçam, ele era o decano da Seichon no Ie, e foi um dos primeiros, vamos assim dizer, discípulos do professor Masaharu Taniguchi. Ele costumava, pelo que eu ouvi dizer, todo ano ler todos os 40 volumes do livro A Verdade da Vida. Não só isso, como também, toda vez que ele tinha tempo, ele procurava ler a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Para quê? Para então ele se aprimorar cada vez mais e melhorar cada vez mais o seu espírito. Eu mesmo presenciei isso, viu? Um dia o professor Katsumi Tokuhisa ele tinha vindo ao Brasil e ele estava indo embora. Ele ia para o Japão, voltar para o Japão. E ele estava lá no aeroporto esperando o horário de embarque, lá no lobby fora, sentado com muitos adeptos. Eu, por acaso, estava ali perto também. De repente, o professor Katsumi Tokuhisa virou-se para o professor Yoshio Mukai e falou, veja aqui, né, dentro da Sutra Sagrada, aqui está escrito coisa. Né? E essa palavra coisa, em japonês, não significa coisa de coisas materiais. Não é assim coisas materiais. Significa coisa no sentido de todas as coisas, ou seja, inclusive os seres humanos, ou seres animados, inanimados, qualquer coisa. Ele falou, nós devemos agradecer a todas as coisas do céu e da terra. Ele estava lendo esse trecho. E ele falou, eu não tinha percebido que essa coisa significava realmente toda e qualquer coisa. E não era para agradecer somente a alguma coisa em si. E ele estava ali admirado, emocionado, falando isso, transmitindo para o professor Yoshio Mukai. Eu realmente fiquei bastante emocionado vendo aquele tipo de colocação que era feito pelo decano da Seichon. Na época ele era um preletor da sede internacional e tinha vindo ficar aqui no Brasil durante alguns anos, né? Era uma pessoa bastante maravilhosa, mas ensinando esse tipo de coisa para todos nós. Continuando o nosso estudo de hoje, será que não existem pessoas que, por exemplo, pensam, entendo que quando temos a mente em ilusão, isso vai prejudicar a nós próprios. Ok, até aí dá para entender porque dentro da minha mente está tendo problemas. Mas, se observarmos o mundo, existem diversas coisas por aí acontecendo que parecem também ser mal. E nós podemos ficar só vendo essas coisas boas e ignorando essas coisas mas abandonando o mal, é uma
dúvida que a pessoa pode ter. E sobre esse fato, sobre esse tipo de dúvida, o professor Masanobu Taniguchi, dentro do seu livro Hidokei Shugi no Towa Nanika, o que é o princípio do relógio de sol, então ele nos aponta o seguinte ensinamento. Quando se está num ambiente sombrio, será que realmente só volvendo a atenção para o lado alegre é possível melhorar o mundo? Acredito que existam muitos leitores com esse tipo de dúvidas. Aliás, devem existir leitores que pensem: viver fechando os olhos para o mal não só deixaria de contribuir para a melhoria da sociedade, como também fará com que o mal se prolifere ainda mais. E isso não é conveniente. Mas na Seichon no Ie, continuando, mas na Seichon no Ie entendemos que o verdadeiro mundo, o mundo da imagem verdadeira, criado por Deus, é de bem absoluto. O mundo da imagem verdadeira é de bem absoluto. E o mal não existe. Além disso, entendemos que o mundo onde nós, seres humanos, vivemos, utilizando esse nosso corpo carnal, é criado provisoriamente através da mente, sendo, portanto, um mundo falso. Explicamos que como esse mundo é visto por cada pessoa através de uma espécie de lente da mente, né, quanto mais reconhecemos na mente o mal, a lente da mente ficará ainda mais embaçada, não sendo, portanto, possível ver a criação de Deus, que é a imagem verdadeira, originariamente existente. Portanto, a vida do relógio de sol é aquela em que vivemos baseado na confiança e fé infinitamente grande junto a Deus. É o que está escrito dentro desse livro, Hidokei Shugi Towa Nanika, o que é o princípio do relógio de sol. Infelizmente, esse livro atualmente, por problema de alguns problemas de tradução, nós não estamos publicando atualmente. Mas este pensamento mostra claramente o que é necessário fazermos em relação a esse princípio do relógio de sol. Ou seja, o que o Supremo Presidente nos ensina é que quanto mais admitimos o mal na mente, mais a nossa mente ficará embaçada, ou seja, significa que deixamos de ver o lado iluminado, vendo somente então o quê? O lado obscuro, logicamente. E o mundo, então, da imagem verdadeira criado por Deus, não será mais visível a todos nós. E nesse caso, o professor nos ensina que precisamos dar uma reviravolta nessa situação da nossa mente, acreditando em Deus e viver com base na fé em Deus. É isso que é o princípio do relógio de sol, que é explicado pelo professor. Gostaríamos, portanto, que todos os senhores vivam cada um dos nossos dias com essa vida do princípio de relógios de sol. Não só isso, como também transmitam essa verdade, seja através dos livros, ou seja através dos textos que os senhores possam estudar, disponibilizar, para muitas pessoas, para que todos eles também vivam esse tipo de princípio do relógio de sol. O professor Masaharu Taniguchi nos ensinou dizendo que se todos deixassem se apagassem da sua mente as coisas más e ficassem somente registrando as coisas boas, imediatamente esse mundo se tornaria um mundo maravilhoso, um mundo paradisíaco. Vamos então fazer com que isso seja realmente possível. Encerro assim então este curso de hoje, agradeço a atenção de todos os senhores, espero que realmente estudem bastante para se tornarem os preletores regionais da Seichon no Ie. Muito obrigado a todos os senhores.